Você se lembra da primeira vez que sentiu aquele arrepio, aquele suspense que te prendeu na cadeira? Vamos falar de um filme que não só aterrorizou o mundo, mas reescreveu todas as regras de Hollywood. Te prepara aí para desvendar os segredos de um clássico que, mesmo depois de tantas décadas, ainda domina as telas e as águas. Fala, galera do bem! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente faz uma viagem no tempo para celebrar uma data realmente especial. O aniversário de um filme que não só marcou uma geração, mas redefiniu a forma como fazemos e assistimos cinema. É isso aí! Mais precisamente, a partir de 20 de junho de 1975, as telas do cinema nunca mais foram as mesmas com a estreia de Tubarão, uma obra-prima dirigida por um audacioso Steven Spielberg, aí na flor dos seus 28 aninhos, e que já dizia realmente a que ele vinha. E agora, em 2025, esse ícone do cinema completa meio século de vida. É isso aí, galera. 50 anos se passaram e a capacidade de gerar suspense, de prender a gente na poltrona e de fazer a gente pensar duas vezes antes de entrar no mar, permanece intacta. Para entender o verdadeiro impacto de Tubarão, a gente precisa voltar até 1975. Naquela época, os grandes lançamentos de Hollywood eles ficavam tradicionalmente reservados ali para o Natal ou para o outono, que eram aqueles períodos de maior audiência. O verão era uma época meio morta assim, para filmes. O povo estava de férias e só queria praia ou então rapar pé pelo mundo. E daí o gêniozinho de Cincinnati juntou todos os executivos da Universal Pictures numa sala só, passou uma conversa nos caras e convenceu todo mundo a desafiar essa lógica. Eles apostaram aí numa estratégia inédita e bem arriscada, que foi lançar Tubarão em pleno verão americano com uma campanha de marketing pesadíssima, abrangendo televisão, rádio, não tinha internet na época, E um trem que foi feito de uma maneira como nunca ninguém tinha visto, nunca ninguém tinha feito isso para filme nenhum. O lançamento rolou num número de cinemas muito maior do que o de costume na época, numa tentativa de saturar o mercado mesmo ali de imediato, de mandar ver tudo de uma vez só. O resultado? Estrondoso sucesso. Tubarão se tornou um fenômeno cultural instantâneo, com filas quilométricas dando volta nas esquinas, pessoas enlouquecidas para ver aquele filme que estava aterrorizando todo mundo. Ele não só recuperou o orçamento num tempo recorde, como ele gerou lucros estratosféricos, mudando para sempre o calendário de lançamentos e a forma como os filmes eram promovidos. Na verdade, estava nascendo aí o conceito de blockbuster de verão, um evento cinematográfico que dita tendências e move milhões de pessoas e milhões de doletas também. Mas a jornada para criar Tubarão foi um verdadeiro calvário. Estão pensando que é fácil? Foi fácil não. A produção foi atropelada por uma série de problemas que levariam muitos filmes ao fracasso total. Para vocês terem uma ideia, o plano inicial era bem simples. Era filmar em 58 dias com um orçamento de 3,5 milhões de dólares. Só que o mar não quis colaborar, o cronograma estourou para 159 dias, o orçamento passou para mais de 10 milhões e o nome original do filme, que é Jaws, foi mudado pela equipe para Flaws. Ou seja, grande parte das cenas ela foi rodada no mar aberto, que tinha tudo para dar errado, e deu, com certeza. Uma enxurrada de desafios logísticos, tipo câmera caindo na água, barco dando pau, a equipe sofrendo com enjoo, haja Dramin e não dava conta. E o principal vilão do filme, que era aquele tubarão mecânico, apelidado de Bruce, que era o nome do advogado do Spielberg na época, era um pesadelo à parte. O bicho pesava que nem um elefante branco, vivia dando BO, afundava quando não devia, se recusava a funcionar na água salgada. O Spielberg ele chegou a chamar o bicho de grande cocô branco, de tanto ranço que ele agarrou daquele troço. A produção teve até um crossover inesperado. O jovem George Lucas, na época, ele visitou o set para variar, ele ficou com a cabeça presa dentro da boca do tubarão. Ou seja, nada deu certo ali. E ainda tinha umas cabeças falsas que era usado na cena do susto, que ficou por anos ali no escritório do Spielberg, acho que para lembrar ele daquele sufoco todo. Agora, o melhor você não sabe. O filme tem só 4 minutos de tubarão na tela, só isso. Ou seja, o resto foi construção de tensão, de som, truques de montagem e tal. Aliás, você sabia que o estúdio chegou a cogitar treinar um tubarão de verdade para o filme? Pra vocês verem o tamanho do desespero deles. Mas a ideia foi rapidamente abandonada ali, claro, porque rolou um medinho do elenco ser comido e eles terem que parar a produção por falta de atores.
Eu sei que é o seguinte, com o Bruce sempre fora de combate, o Spielberg foi forçado a ser criativo. Ele focou na sugestão do perigo, sabe, na construção do suspense psicológico. Em vez de mostrar o tubarão o tempo todo, ele preferiu mostrar as consequências dos ataques, né? A boia afundando, o medo nos olhos dos personagens e tal. E aquele famoso ponto de vista submarino do próprio tubarão, daquele predador gigante lá. Essa restrição, por incrível que pareça, ela tornou o filme muito mais aterrorizante, muito mais eficaz. Né? O que a gente não vê é muitas vezes mais assustador do que o que é, né, explicitamente mostrado ali na tela. É um verdadeiro testemunho de como a genialidade pode surgir da mais pura adversidade, né? Adversidades que fizeram o Spielberg ficar tão exausto ele fugiu para o aeroporto antes de gravar a cena final, quando eles explodem o tubarão e tal, o cara já estava longe. Mas uma coisa é certa, o sucesso de Tubarão ele também se deve em grande parte ao elenco impecável. O Roy Scheider entregou uma atuação poderosíssima como chefe Brody, né, o comandante da polícia de Emmett, que é um homem comum, né, com medo da água, forçado a enfrentar esse horror inimaginável aí. E ele, na verdade, ele é o coração moral da história. E o Roy Scheider ele só conseguiu esse papel porque ele ouviu o Spielberg falando alguma coisa sobre o projeto numa festa e foi lá, bateu na porta do cara e se ofereceu na cara dura. O Robert Shaw, né, que é um outro ator do elenco, inesquecível como o Capitão Quint, aquele velho lobo do mar, bruto que nem uma lixa de unha, implacável, assombrado pelos próprios demônios ali. O cara tem um monólogo sobre o naufrágio do USS Indianapolis, que é uma das cenas mais tensas e mais brilhantes da história do cinema, presta atenção. O Shaw, ele relutou bastante para aceitar esse papel e ainda trouxe umas tretas extras ali para o set. O cara bebia, sabe, implicava com Richard Dreyfuss e chegou a chamar o cara para pular do mastro do barco ali por dinheiro, enfim. O Spielberg teve que se meter no meio e dizer: você não vai pular de mastro de barco nenhum no meu filme, nem por todo o dinheiro do mundo, enfim. E por fim, mas não menos importante, o Richard Dreyfuss, como Matt Hooper, aquele oceanógrafo jovem, cheio de entusiasmo e tal, que traz a inteligência e a ciência para essa caçada toda. O Richard Dreyfuss ele tinha recusado esse papel, mas ele mudou de ideia com medo de ficar desempregado se o filme anterior dele flopasse. Ele tinha acabado de rodar em 1974 A Educação de Dudley Kravitz, né, dirigido pelo canadense Ted Kotcheff, e ele tinha razão. O filme flopou totalmente. O fato é que a química entre esses três atores aí é o que realmente sustenta o filme e transforma uma simples caçada num drama super humano, super envolvente, super gostoso de assistir. E claro, não tem como falar de Tubarão sem mencionar a trilha sonora lendária do John Williams, né? Aqueles 2 acordes iniciais, não tem como não reconhecer de cara. Aquilo cria uma sensação de pavor imediato, mesmo sem a gente ver o tubarão, sabe? Quando ele tocou aqueles 2 acordes ali no piano, Spielberg olhou bem pra cara dele e falou assim: tu tá de piada, né? Só que não tava. Williams não só compôs uma música, como criou uma atmosfera de terror que transformou toda aquela trilha num personagem fundamental, indicando a presença, sabe, a ameaça daquela sardinha gigante de lata. É uma obra-prima, não resta a menor dúvida, que rendeu um Oscar e se tornou tanto sinônimo de suspense e perigo iminente quanto meme, né? O que tem de meme espalhado por aí. E um detalhe, ele teve que sair, né, o John Williams, da orquestra do Oscar no dia da cerimônia, correndo para ir receber o prêmio no palco. É uma curiosidade aí pra gente. Meio século se passou, o legado de Tubarão é indiscutível, né? Ele não só revolucionou a indústria do cinema com a criação do blockbuster, mas também influenciou incontáveis produções aí de suspense, muito terror, muita aventura. Muitos filmes tentaram replicar essa mesma tensão, essa mesma sensação do pânico, mas poucos chegaram perto, né, da maestria do Spielberg, que aliás fez uma ponta no filme. Ele é a voz do operador de rádio da guarda costeira. E o cachorro do chefe Brody também era um cachorro do próprio Spielberg, né, o Elmer. Quer mais fofocas? O escritor do livro original, o Peter Bentley, ele aparece no filme como um repórter na praia, ou seja, cheio de surpresas, né? Uma coisa bem Hitchcockiana mesmo. E por falar no Bentley, ele escreveu o livro inspirado em ataques reais de tubarões que rolaram em Nova Jersey, em 1916. E aí, depois do sucesso do filme, ele se tornou um ativista da causa ambiental, super preocupado, porque o tubarão, de certa forma, ele ajudou a espalhar o pânico e a incentivar a caça aos animais. Olha o peso cultural da coisa, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que bota na tela. Aliás, o impacto foi gigante. O público fugiu das praias, teve gente traumatizada e até piscina virou motivo de desconfiança. O povo olhava tal antes de entrar.
Mas, por outro lado, nasceu o blockbuster de verão, né? E Tubarão arrecadou mais de 470 milhões de doletas, virou o maior sucesso da história, até ser ultrapassado pelo Star Wars, né, em 77. Ah, e só mais uma curiosidade super divertida. Aquele cartaz icônico do filme, que mostra o que seria um tubarão branco, né, gigante, subindo na direção de uma nadadora e tal, só que o tubarão do cartaz nem é um tubarão branco, é um maco. Mas o artista que fez o cartaz, o Roger Castell, ele simplesmente achou que ia ficar mais imponente e mandou bala, e ficou para a história. Tubarão, na verdade, é um filme que transcende o tempo, sabe? Que continua a cativar gerações, a provocar debate sobre o medo, sobre a natureza, sobre a resiliência humana, seja pela direção magistral, pelas atuações incríveis, pela trilha sonora icônica ou pela simples capacidade de fazer a gente pensar duas vezes antes de entrar na água. Tubarão é e sempre vai ser um gigante da história do cinema, sabe? Do cinema mundial. A gente está falando de uma obra que, mesmo aos 50 anos, ainda tem muito a ensinar pra gente. Como se faz cinema, como se admira o cinema. E você, qual é a sua primeira lembrança de Tubarão? Teve medo de assistir? Teve medo de entrar no mar depois que assistiu? Qual foi a cena que mais te marcou? Deixa teu comentário aqui embaixo, quero saber a tua opinião, suas histórias com relação a esse clássico. Se você curtiu essa viagem no tempo e essa análise aprofundada de um dos maiores filmes de todos os tempos, me faz aquele carinho, deixa o teu like, considera se inscrever no canal, clica no sininho para não perder os próximos papos no set e compartilha com a tua galera. Ah, e não esquece, toma cuidado quando for nadar. A gente se vê no próximo set. Corta!